E aí, pessoal, tudo bem? Você sabia que a Bíblia cita o que não está na Bíblia? Parece estranho mesmo essa frase, mas ela é verdadeira. A Bíblia cita, e não é apenas uma ou duas vezes, não, cita várias vezes, bases que não estão nela própria. Cita textos e comentários que não fazem parte do próprio texto bíblico. E isso pode causar uma certa surpresa, porque você sabe que tem algumas pessoas que fazem questão de dizer que é muito ligado a uma falácia, de que eles só aceitam algo que esteja escrito na Bíblia, de que se não estiver escrito na Bíblia, isso é uma heresia. Mas isso é uma meia-verdade, né? Ou, na verdade, isso é basicamente falácia, basicamente conversa. Porque geralmente essas pessoas que assim se portam provavelmente nunca leram a Bíblia, nunca leram a Bíblia toda, ou selecionam partes mais específicas que elas acham mais importantes do que outras, ou então apenas querem jogar no vento versículos isolados, sem levar em consideração que a Bíblia, quando foi escrita, ela foi escrita por uma ou várias pessoas, dentro de um contexto histórico, religioso, social, político, para um determinado grupo, num determinado momento, e isso não pode ser ignorado. Como também não pode ser ignorado o fato de que as doutrinas cristãs, independente das tradições que elas possam estar atreladas, elas não são frutos exclusivos da leitura da Bíblia. Até porque nem sentido faria, né? Se nós temos diversas tradições cristãs que falam que as suas doutrinas são bíblicas, e muitas vezes elas falam coisas diferentes umas das outras, como pode todas essas doutrinas estarem na mesma Bíblia? Isso acontece porque é fruto da leitura dessas tradições específicas que dão mais ênfase em alguns assuntos do que em outros. E, é claro, as doutrinas do cristianismo, elas são desenvolvidas no momento posterior. Elas são desenvolvidas através da história da igreja. As principais doutrinas cristológicas são desenvolvidas nos concílios cristológicos. O primeiro deles é de 325 da era cristã, lá em Nicéia, mas não é o único e não é o definitivo, porque esse processo continua por mais algum tempo. É uma dificuldade que as pessoas muitas vezes têm de entender a Bíblia como fruto do seu contexto, do contexto onde ela se deu, onde ela se desenvolveu. E a causa maior dessa problemática é a tal da inerrância bíblica. A inerrância bíblica que muitos dizem defender de maneira intransigente, ela só se sustenta por uma leitura de fé, de pessoas que creem nessa doutrina, na doutrina da inerrância bíblica, porque ela não se sustenta tecnicamente falando. E nem a Bíblia tinha como preocupação, como propósito, reivindicar que ela não erra de maneira nenhuma, porque não é o caso. A Bíblia, quando é escrita, ela é fruto dos seus contextos e as pessoas que estão escrevendo, lendo, pensando e refletindo, elas fazem isso de uma maneira muito natural, sem ter a compreensão de que os seus textos entrarão para um cânon, serão históricos, né? Serão usados gerações após gerações. Elas eram frutos do seu próprio contexto, do seu próprio tempo. E a ideia da inerrância bíblica, que não é necessariamente a mesma coisa de inspiração, a inerrância surge entre os setores fundamentalistas dos Estados Unidos no século XIX, porque é só nessa tradição que essa doutrina de uma Bíblia inerrante em todo o tempo aparece. Em outras tradições, isso não é uma questão tão importante assim, uma questão tão forte assim, porque a Bíblia é entendida como a palavra de Deus em linguagem humana, e essa linguagem humana ela deve ser analisada
e ela é fruto do seu contexto e do seu tempo. Para algumas pessoas ligadas à questão da inerrância bíblica, né, que dependem muito de uma leitura literalizada do texto bíblico, é como se o texto que estivesse na Bíblia fosse soprado no ouvido dos autores, ou então como se o Espírito Santo mostrasse a esses autores, palavra por palavra, do que deveria ser escrito. E aí, quando descobre que a palavra não era bem assim, que o contexto era outro, que não foi um autor, foram vários, num processo redacional complexo, intenso, que até hoje se pesquisa, se questiona, se investiga essas origens, quem depende de uma leitura literalista do texto acaba ou negando essas evidências bíblicas, históricas, científicas, ou então fazendo vista grossa e querendo apelar sempre para a questão da sobrenaturalidade. E esse processo redacional ele é rico, porque quem de fato ama e valoriza o texto bíblico leva em compreensão essa questão e analisa o texto bíblico de uma maneira séria e comprometida. Isso sim é demonstrar respeito e apreço pelo texto bíblico, né? Agora, se você quiser que eu faça um vídeo específico falando sobre inerrância bíblica, escreva aqui embaixo nos comentários essa expressão, inerrância bíblica. Se a gente alcançar uma quantidade representativa, nós faremos um vídeo específico sobre essa questão. Esse vídeo é para mostrar para você que a própria Bíblia faz uso de coisas que não estão na Bíblia, que não eram bíblicas, que não fazia parte da cultura bíblica, mas que é usada pelos autores de uma maneira relevante. Até, por exemplo, a história de Jó não é uma história que se passa num contexto judaico, para se ter uma noção. Por exemplo, o texto de Provérbios cita um rei chamado Lemuel. Lemuel não era um rei nem de Israel, nem de Judá, era um rei de uma outra localidade, de uma outra nação, que não era nação nem de Israel, nem de Judá, que não era judaico, e que aquele texto absorve essa tradição, absorve essa história e inclui nos seus textos, que depois são consolidados como textos integrantes do judaísmo, né? Então é importante que a gente pense que os autores bíblicos eles não têm essa noção de estarem falando inspirados pelo Espírito Santo, a maioria não tem essa noção, a maioria não tem, ou quase todos eles, não têm a noção de que estão falando algo que entrarão para um cânon de escritura sagrada, estão falando coisas que são do seu próprio cenário e do seu próprio contexto. E eu queria ler com vocês o início do Evangelho de Lucas, que mostra muito bem essa compreensão e a maneira como esses autores lidam com o texto. Lucas começa o seu evangelho da seguinte maneira: visto que muitos tentaram elaborar uma história dos acontecimentos que se realizaram plenamente entre nós, a partir do que nos transmitiram aqueles que, desde o princípio, tornaram-se testemunhas oculares e servidores da palavra, também a mim pareceu oportuno, depois de ter indagado cuidadosamente tudo desde o começo, escrever-te um relato ordenado, ilustríssimo Teófilo, para que possas constatar a solidez do que te foi ensinado. É assim que Lucas começa o seu evangelho. Ele não começa reivindicando uma inspiração do Espírito Santo, que eu não estou nem questionando, mas para Lucas não é essa a autoridade que ele está reivindicando. Talvez nem tivesse essa ideia, né, naquele momento. Não está dizendo que as suas palavras são inerrantes, não está dizendo que as suas palavras devem ser consideradas como palavra final, né, porque ele não tem essa compreensão, mas Lucas está reivindicando um processo muito sério, muito minucioso e muito relevante para a construção daquilo tudo que ele vai falar
logo em seguida, né? Ele está dizendo que outras pessoas, que não apenas ele, Mateus, Marcos, outras pessoas, né, tentaram elaborar um texto, uma história que falasse a respeito de Jesus, a respeito da fé, a respeito da experiência que eles tiveram com a manifestação de Jesus entre eles. Outras pessoas tentaram elaborar. E aí o nosso amigo Lucas fala também das testemunhas que criam em Jesus, das pessoas que transmitiram aqueles, né, desde o princípio, que eram testemunhas oculares e servidores da palavra. Esse versículo nos ensina coisas importantes. Primeiro, eles são servidores da palavra, eles são pessoas que creem em Jesus. Os textos do Novo Testamento e os evangelhos, né, eles são textos motivados pela fé. São pessoas que creem em Jesus e na sua palavra e querem também registrar isso de maneira missionária e de maneira catequética. Os evangelhos não são biografias, são teologias sobre Jesus, porque os autores dos evangelhos creem em Jesus e na sua mensagem. E outra coisa também bastante importante, isso foi transmitido de maneira oral, por pessoas que foram testemunhas, isso tem peso, isso é importante, Lucas está valorizando isso. E ele diz também que depois de ter ouvido esses testemunhos, de ter lido textos que tinha à disposição dele naquele momento, de ter conhecido o relato envolvendo essas experiências, ele resolveu então escrever de maneira ordenada, de maneira cuidadosa, o texto que ele estava então apresentando a Teófilo nessa oportunidade. O que Lucas está dizendo que ele fez? Ele fez pesquisa acurada para escrever o seu texto. Ele fez análise minuciosa, ele fez investigação histórica, testemunhal, fez investigação teológica também para escrever o seu texto. Veja, Lucas ele tem uma seriedade que é muito interessante, que a gente não presta atenção nessa introdução de Lucas, né? Ele trabalhou para escrever o seu evangelho. Não caiu do céu, não caiu pronto para ele. Não foi soprado no seu ouvido, não. Ele ouviu pessoas, ele ouviu relatos, ele ouviu testemunhos, ele leu os textos que estavam à disposição para a sua época, para o seu tempo, que chegaram ao seu conhecimento, e depois de ter investigado de maneira analítica, crítica, tudo isso, depois de ter lido, refletido sobre tudo isso, é que ele decide escrever ordenadamente, criteriosamente, o texto que nos é apresentado aqui, que a gente conhece como Evangelho de Lucas. Mas nós temos vários outros casos de que a Bíblia faz uso de textos não canônicos, de outra cultura até na sua formação. São 27 outros livros citados por textos da Bíblia. Daria para se criar um outro cânon, né, de textos não bíblicos citados pela Bíblia. Mas é claro que eu não vou ficar citando todos esses 27, separei alguns para a gente pensar sobre eles e para a gente conhecer melhor essas passagens. Por exemplo, o livro de Números, capítulo 21, versículo 14, diz: por isso se diz no livro das guerras de Iavé, Vaeb junto a Sufá e a torre de Arnon. Olha, Números está citando um livro que não está na Bíblia, que é o livro das guerras de Iavé. Que livro era esse? Nós não temos conhecimento, não temos contato, e é claro que ele não faz parte do cânon bíblico, mas o autor de Lucas se valeu dessa informação, recorreu à informação que provavelmente era um livro disponível no seu tempo, era um conteúdo disponível no seu tempo, e cita o que estava escrito no livro das guerras de Iavé.
Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 18, diz: Ele disse para ensinar os filhos de Judá a manejar o arco. Está escrito no livro dos justos. É um outro escrito que o autor de Samuel tem à sua disposição, que faz uso desse livro e que aparece lá na citação do seu próprio texto. O primeiro livro dos Reis e Crônicas é interessante porque frequentemente, quando Reis e Crônicas encerram a história de um dos monarcas de Israel ou de Judá, ele fala, porventura, os demais atos desse rei não estão registrados nos livros das crônicas dos reis de Israel, dos reis de Judá. Eram textos internos da monarquia que se registravam os feitos desses monarcas e que estavam lá à disposição e que os autores desses textos fazem uso também. Agora, 1 Reis 11:41 diz: o resto da história de Salomão, todos os seus feitos, sua sabedoria, não está escrito no livro da história de Salomão. É um outro livro que eles conheciam chamado A História ou os Atos de Salomão. E Esther, para a gente terminar aqui os exemplos do Antigo Testamento, Esther, capítulo 10, versículo 2, que também é uma história que se passa numa outra realidade, num outro cenário, num outro contexto, diz: todos os seus atos de poder e de valor, bem como o relato das grandezas de Mardoqueu, a quem havia exaltado, tudo isso está consignado aonde? No livro das crônicas dos reis dos Medos e dos Persas. É um escrito de uma civilização que nada tem a ver com a civilização do judaísmo. Eram os reis dos Medos e da Pérsia, né? Reinados fortes, importantes, que surgiram na antiguidade, né? E o Novo Testamento também tem essas citações, para a gente ficar em poucos exemplos, né? Acho que o exemplo mais eloquente disso é Colossenses, capítulo 4, versículo 15 e 16, em que o autor diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfar, bem como a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta tiver sido lida entre vós, fazei-a ler também na igreja de Laodiceia. Lede vós também a que escrevi aos de Laodiceia. O que o autor aqui quer dizer? Que ele escreve uma carta aos colossenses, que depois deles lerem essa carta, eles devem enviar essa carta para Laodiceia. É uma carta circular. E ele diz também para os colossenses que ele escreveu uma carta para Laodiceia e que os colossenses deveriam ler também essa carta aos laodicenses. Para esse autor, a carta aos Colossenses, que está no cânon do Novo Testamento, e a carta aos Laodicenses, que não está no cânon do Novo Testamento, têm o mesmo valor, têm o mesmo peso naquele contexto, e ambas deveriam ser lidas por ambas as comunidades como orientação, reflexão sobre a fé. E o apóstolo Paulo, em Tito, capítulo 1, versículo 12 e 13, tem lá um texto em que ele diz assim, um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões, vadios. Este testemunho é verdadeiro. Repreende-os, portanto, severamente para que sejam sãos na fé. Paulo está citando um homem chamado Epimênides, que era um poeta da cidade de Knossos, que ficava na ilha de Creta, que tinha dado esse relato nada simpático sobre os cretenses, e que Paulo conhecia esse poeta, conhecia sua obra, conhecia essa citação, e usa como citação para falar aos cretenses na carta de Tito. E olha, Paulo até concordou com o tal do Epimênides, né? Só falou para Tito: então você repreende os cretenses para que eles deixem de ser assim, para que eles deixem de fazer jus a essa crítica tão negativa que se tem registro sobre
as suas pessoas, sobre as suas personalidades, né? Então a gente pode observar com esses exemplos que a Bíblia também cita textos que não são do cânon da Bíblia, que não se consolidaram no cânon nem do Antigo nem do Novo Testamento, e usa isso de uma maneira muito natural também. É importante que a teologia dialogue com essa cultura, com essa riqueza, com esse conteúdo. Que a teologia dialogue não apenas com o texto bíblico, e o texto bíblico deve ser dialogado, é indispensável, mas sempre de uma maneira séria, técnica, científica também, porque é importante, mas a teologia deve dialogar com a história, com as tradições, com os contextos em que eles se desenvolveram, porque isso é enriquecedor para a própria construção teológica. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhá-lo nos seus contatos, e em breve nós voltamos para mais conteúdos aqui do Café com Teologia. Até lá!